um ponto cuja abscissa é 4. Olha só que massa. Então a gente vai ter uma parábola, tá vendo essa preta aqui? Uhum. Essa é a parábola da equação que ele nos citou. Esta equação quadrática, quadrática forma parábolas. E nós queremos saber, então, qual é a equação dessa reta verde, que é tangente, veja só, justamente em x igual a 4, que é o que ele cita. Abscissa 4, né? Abscissa significa valor de x. Tá vendo que a retinha está encostando aqui no x igual a 4? Sim. Isso. Qual é a equação dessa reta, então? Essa é a pergunta. Bem, olha só. Presta atenção que eu vou te pedir para fazer uma parecida, hein? Nós temos aqui a equação 3x ao quadrado mais 5, beleza? E, como nós queremos a equação da reta, nós sabemos que existe uma fórmula para essa equação da reta. No Brasil, a gente chama essa equação de ioiô michôchô. Sim. Lembra do ioiô michôchô, né? Então, o iô, né, é o ponto que nós estamos interessados, é o valor, a coordenada y desse ponto. E o chô também, a coordenada x desse ponto. Nós já sabemos que nós queremos em x igual a 4, já coloquei aqui. Mas a gente já pode encontrar quem é o iô também. É simplesmente pegar o 4 e jogar na função. Daí você pode estar se perguntando assim, professor, mas você quer a equação da reta. Por que que você está jogando o valor 4 na parábola, então? É uma pergunta válida, certo? Uhum. A gente está fazendo isso porque, como você pode perceber, este ponto é tanto da reta quanto da parábola, porque é o ponto de tangência, o ponto onde eles se encontram, tá certo? Certo. Então eu posso jogar esse valor na parábola para encontrar um ponto da reta, porque elas são iguais nesse ponto. Pegou a ideia? Uhum. Então fizemos isso e achamos 53. Pronto, esse cara já é 53. Então o único que está faltando para termos a equação dessa reta é o slope. E a gente vai fazer o slope utilizando aquela equação que nós obtemos por toda aquela teoria lá, a equação do limite. O slope da reta é dado para aquele limite. Então, olha só, nós temos que colocar aqui na fórmula, né? Então é 4, porque o x é 4, mais delta x menos o f do x0, que é 4, dividido por delta x. E daí, olha só, o que que vai acontecer? A função é isso, né? 3x ao quadrado mais 5. Então, no lugar do x, eu vou ter que colocar 4 mais delta x, tá vendo? Tá. Ficou 3 mais 4 mais delta x ao quadrado. E aqui, a gente já sabe que dá 53, certo? Então, ficou aqui. Tudo bem até aqui? Sim. Fazendo os mequecheque aqui, barari, barará, ficou desse jeito, depois de algumas simplificações. Tá. Vai Veja, dar. por que que a gente não acabou a conta ainda? Porque se jogasse aqui o delta x ia dar treta, né? Ia ficar 0/0. Sim. Mas aqui, né, depois de alguma simplificação, né, Bia, a gente percebe que dá para simplificar, certo? Dá para Uhum. cortar os delta x. E como eu te falei na tua aula, na outra aula, quando a gente corta, o limite, a indeterminação desaparece, né? Sim. Isso. Então, cortando, a indeterminação desapareceu, jogando o valor x igual a zero, dá 24 a resposta, né? Você pode perceber isso rapidinho aqui, né? Esses morre, vai sobrar só 24. Beleza? Sim. Pronto, então achamos o slope. E achado o slope, dá até para dar uma rearranjada para encontrar a equação da reta mais bonitinha, na forma fundamental, que a gente está mais acostumado, né? Certo. Beleza? Pegou a ideia? Aham. Legal. Então, olha só o que eu vou pedir para você fazer. Eu vou pedir para você fazer uma bem parecida, tá bom? Tá. Então, deixa eu pegar aqui, jogar aqui. Eu vou querer que você faça o passo a passo, como se estivesse escrevendo para uma prova, tá? Tá. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu só vou trocar esses 5 aqui por 6, beleza? Uhum. De resto, tudo igual. Quero que você faça e quando fizer, me mostra, tá bom? Tá. Vou fazer aqui. Então, tá bom.
Eu te mando a foto? Isso aí, pô, se você já conseguiu fazer, top, manda foto. É, só tô colocando aqui na equação rapidinho. Tem pressa. Aí eu achei uma equação quadrática, tá certo isso? Peraí, como assim? Você encontrou a equação da reta? Uma equação quadrática? É, eu acho que. Pera, Faz sentido, né? Você tinha que jogar no ioiô Michoxô, certo? ó, eu te mandei aí. Acho que Você foi jogou no Dimitri. ioiô Michoxô? Sim, Como é que apareceu uma equação quadrática? também não sei. Porque o meu. Você errou na hora do limite, ó. É, Não era pra ter um 6x dentro. Bem, peraí, deixa vamos eu ver. olhar o que aconteceu aqui, né? É. Só tinha delta x no limite. Não tinha x. Não pode ter x, certo? Então o que você errou foi isso. Em algum momento aqui era para você ter transformado tudo em x. Aqui, por exemplo, por que você deixou x? Não é x, né? Você tinha que ter colocado 4, certo? Tá. É Então, porque. se o resto tiver tudo certo, é só você colocar 4 aqui agora, beleza? E me parece que o resto tá tudo certo. Então vai ficar 24, ok? Tá. Daí onde sobrou o x aqui. Bem, eu recomendaria que você apagasse tudo que tá aqui para baixo, né? Essas duas linhas. Esse cara é 24. E daí você vai colocar no lugar do M o 24 e a conta vai estar certa, Ah, beleza? então tá. Então o limite estava certo. Eu só esqueci de colocar o 4 no X. Exatamente. E daí aqui no M, 24. No lugar do 6x, todo ele é 24. Daí você chega na equação da reta, sacou? Sim. Pode crer. Então, Muito bem. vai dar 20. A Vai dar resposta. y menos 54 igual a 24 que multiplica x menos 4, né? Beleza? Peraí, rapidinho. Isso. Então, Hum, então você obteve uma equação de reta, né? Isso aí. Então vai ficar 24x menos 42? 24. Daí eu não sei a conta que tu fez aí, porque eu não consigo fazer de cabeça. Mas a princípio é isso, beleza? Tá. Show de bola. Agora, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Muito bem. Você pegou a ideia, gostei. A ideia é essa. Então, pediu para fazer reta, é isso aí. Tá. Vamos, vamos lá, então. Então, eu quero que você repare uma coisa. Você chegou em 24, né? E aqui também tinha dado 24, lembra? Uhum. Por quê? Porque a derivada, ela independe, né, da constante. Lembra que eu falei para você que a derivada é uma taxa de variação? Sim. Então, se tem uma constante ali, não importa. Muito bem. Porque a taxa de variação, ela, bem, se tem uma coisa constante, não vai afetar a taxa de variação, porque a taxa de variação é uma coisa que varia. E a constante, por definição, não varia, certo? Muito bem. Mas aí essa Então, constante, ela é constante, mas vem de onde? não, mas é que assim, eu estou falando dessa constante aqui, que no teu caso, neste caso do livro era 5 e no teu caso era 6, Sim. certo? Isso. Então eu estou te dizendo que quando a gente deriva algo, essas constantes elas não influenciam, beleza? É, Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. Na verdade, agora. A gente vai começar a fazer cálculo de derivada mesmo.
que ele está explicando, olha só, que a derivada é isso. A derivada é esse limite que você acabou de resolver. Tá. Só que a gente vai acabar decorando algumas coisas para não perder tempo. Daí ele vai citar aqui sobre diferenciabilidade. Para a função ser diferenciável, ela tem um processo parecido com o limite. Lembra que lá você falou para a gente não continuar vendo o limite, né? Mas se a gente continuasse vendo o limite, a gente iria ver, né, que para uma função ela ser contínua, o limite precisa existir pelos dois lados da função, do ponto que tu está avaliando, e esse Uhum. valor tem que ser igual dos dois lados, Sim. de um ponto específico que tu esteja trabalhando. Na diferenciabilidade, a mesma coisa, para a função ser diferenciável, a derivada precisa ser igual à esquerda e à direita do ponto que você está avaliando a diferenciabilidade, beleza? Mas olha só, de modo geral, todas as funções que você vai trabalhar são diferenciáveis. Tá. Portanto, assim, na prática, isso não importa muito. Talvez para passar em cálculo, importe, né? Mas para resolver uma conta, isso não vai importar, beleza? Mas aí como que eu calcularia a derivada dos dois lados? Daí você precisa aprender a derivar primeiro. Vamos lá. Para isso, a gente vai aprender as regras de derivação agora, beleza? Sim. Então, primeira regra de derivação é a regra da constante, que eu estou te falando do tempo todo. Se você tem uma função que ela é constante, ou um termo dela é constante, a derivada é zero, acabou. Beleza? Se te pedirem derive isso, a derivada vai ser zero. Por quê? Porque as coisas constantes não têm taxa de variação. Elas não variam, por definição. Beleza? Uhum. Então, apareceu uma constante, derivada é zero. Acabou. Beleza. Agora vai vir a regra mais importante, tá? Regra da potência. Isso aqui é importante. Se você tiver uma função que é um x elevado a n, um polinômio, né? X elevado a um número, a Sim. derivada vai ser esse número na frente multiplicando, x elevado a n menos 1. A gente chama esta derivada de regra do tombo, ok? Tá. Porque o número caiu, né? Tombou. E ficou menos 1 aqui em cima também, não esqueça disso. Agora, vamos ver um exemplo. Se nós tivermos x elevado a 7, o 7 tomba e fica 7 menos 1 em cima. Beleza? Uhum. A mesma regra acontece nesse x aqui, para que dê uma resposta. Vamos ver se você consegue pegar de cabeça a minha explicação. Esse x está elevado a 1, concorda comigo? Sim. Esse 1 foi para frente multiplicando, então ficou 1 vezes x elevado a 1 menos 1, porque sempre tem que diminuir em cima, certo? Certo. Quanto que é 1 menos 1? Zero. Então vai ficar 1 vezes x elevado a zero, né? Aham. E qualquer coisa elevada a zero é 1. Então vai ficar 1 vezes 1, que é 1. Beleza? Certo. Então, para não perder tempo com tudo isso que eu falei, é só decorar que a derivada de x é 1. Uhum. Beleza. Muito bem. Próxima regra. A derivada do produto de uma constante para uma função. Ou seja, se você tem um númerozinho multiplicando uma função. O númerozinho não importa, ele vai para frente e você vai derivar só a função. Vamos ver um exemplo. 3x à quarta. Né? 3 está multiplicando. Então, para a derivada, ele não vai importar. O que vai importar é você derivar o x à quarta. Então, 4 vai para frente multiplicando, fica 12. 4 menos 1, 3. Beleza? Sim. Isso. Então, show. Agora, outra coisa acontecendo aqui, só que com uma divisão, tá vendo? Um número na frente. Pi. 1 sobre pi, na verdade, né? Pensar isso aqui como uma fração, certo? Certo. Deriva o x ao cubo, cai o 3 para frente, 3 menos 2 em cima, 3 menos 1 em cima, fica 2. Fácil, né? Bem fácil essa regra. E nós temos aqui a derivada da soma e das diferenças. Então, se por acaso sua função for uma soma de funções, a gente fala assim que a derivada das somas é a soma das derivadas. Tá. Então, você pode fazer a derivada de cada termo separadamente. Uhum.
Então, por exemplo, sempre gosto de perguntar isso para os meus alunos, né? Até porque você já estudou um pouco essa matéria e tal. Se essa função caísse agora na sua prova agora e você ah, tivesse que derivá-la, né? Você conseguiria fazer a derivada dessa função? Sim. Teria Sim? que, da raiz do x, deixar x elevado a 1 sobre A um 3. terço. Exatamente. E aí Daí ele vai. faria as coisas que ele estava mandando fazer aqui, né? Primeiro, quebrar em três diferentes, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada do 7 é zero. Vai derivar só esse cara aqui, né? Que é só onde tem x. E aqui fazer aquilo que você falou mesmo. Um terço caiu para frente, um terço menos um em cima. Conta de fração, suponho que você sabe fazer. Mas na derivada é sempre muito fácil, né? Porque você, para fazer a subtração, o denominador tem que ser igual, né? Então você pode transformar 1 em 3 sobre 3. Certo. Daí você faz a subtração. Aqui faz a conta, isso aqui ficou 6x. E aqui ficou 6 sobre um terço, dá 2. E aqui, 2 vai ficar menos 2 terços, vai para baixo, 2 terços positivo, certo? Então Uhum. parece que você está bem. Já que você está bem, tem um pedido também. Vou pedir para você fazer essa derivadinha aqui. Vamos lá. Raiz cúbica de x ao quadrado mais 6 mais 1 meio de x, não, 1 terço de x ao cubo mais π elevado a e, beleza? Tente fazer essa questão sem me pedir muitas coisas e quando chegar na resposta você me fala, tá? Tá. Mas eu sei que não é para pedir, mas em relação a esse π e o e, eu posso considerar como uma constante? Constante, 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 né? Tá. Tá, vou te mandar foto. Show! Se num exercício ele pedir, acha a derivada de tal função considerando a definição, aí tem que fazer toda aquela fórmula lá, né? Aí é brabo. Uhum. Mas vamos torcer para que isso não ocorra. Vamos ver o que você fez aqui. Certinho. Você tá top. Você já tinha visto essas regras de derivada? O professor começou a explicar um pouquinho. Deixa eu ver. Ele só explicou a primeira regra da constante e do tombo. E aí, acredito que nessa semana ele trate de outras regras. E aí, derivativo de logaritmo e funções exponenciais, conceito de marginal. Show. Muito bem.
Vamos lá. Se a gente tiver um produto, né? A regra não é tão direta. Se você observar que a sua função é o produto de duas funções, você, bem, vai ter que fazer o seguinte: derivada da primeira função vezes a segunda, normal, mais a derivada da segunda função vezes a primeira, normal. Tá. Ok? Muito bem. Então, essa regrinha, importante decorá-la. Vamos ver na prática aqui. Por exemplo, x ao quadrado raiz de x. Então, você consegue observar claramente que essa função aqui pode ser x ao quadrado, né? Vezes raiz de x. Duas coisas separadas. Muito bem. Então, vamos lá. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Tá. Agora é só fazer cada um dos termos separadamente, né? X ao quadrado é 2x, aqui é a raiz de x, a derivada de x 1 meio é isso. Derivada de x ao quadrado, ok? Certo. Aí, parar de parará, fazendo as multiplicaçõezinhas e somando, né? Porque vai dar para fazer isso, vai ficar desse jeito. Só que, obviamente, né? Existe mais de uma forma de fazer a conta. Porque aqui você tinha bases iguais. Então a gente sabe que na multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes, certo? Dava Uhum. para somar o 2 com o meio. Então você poderia ter reescrito essa função dessa forma, certo? Tá. E agora deriva pela regra do tombo, muito mais fácil, né? É. Aí 5,5. Claro, a questão é que nem sempre vai ser possível fazer isso. Mas aqui dava, né? Então a gente tem que ficar esperto. Vai já, na primeira ideia, já vai e faz, né? Tem que dar uma pensada. Será que é a melhor? Por exemplo, eu vou fazer uma conta aqui que tem duas ideias também, ó. Se liga. F de x igual a x quadrado mais 1 vezes x ao cubo mais 3x quadrado mais 2x. Por exemplo, né? Uma forma de fazer essa conta seria fazer a distributiva. Então você teria aí um polinômiozão, né? E você poderia derivar cada um dos termos separadamente pela regra do tombo. Tá. Não estaria errado. Mas eu, como estou te ensinando agora a regra do produto, né? Onde a gente tem uma função vezes outra é igual. A derivada é igual a derivada da. Eita. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? Então a gente vai identificar cada uma aqui. Por exemplo, no nosso caso, a primeira é, que é o g, né? X ao quadrado mais 1. Então a g' é igual a 2x. Uhum. H é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x. E a derivadinha é igual a quem? Me diz aí, quem é a derivada de h? Vai ser. Ah, só tá cortando ali em cima. É x elevado ao primeiro é? Ah, tá Tá? ali. É 3x ao quadrado. Você clicou nos três pontinhos, depois clicou em alterar layout, depois em destaque? Aham. Tá bom, isso aí faz a tela não cortar. 3x 3x ao quadrado mais. mais 6x mais 2. Isso, vou colocar um parênteses. Agora é só colocar na regra, né? Então a derivada da primeira vezes a segunda normal, né? Mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Acabou. Aqui já é a resposta. Claro, se você quisesse simplificar, né? Daria. Sim. Mas não precisa. Pegou a ideia? Uhum. Então tem um pedidinho rapidinho para você. Você pode fazer essa aqui, ó. X ao, ah, x ao cubo. Não. X à quarta terceira aqui. Que multiplica
x quadrado mais 2x, beleza? Tenta fazer do jeito que eu fiz, fazendo em pedacinhos, tá bom? E manda também certinho. Mandei. Feião, but parece bom. Vamos ver. Apesar que você não chamou de G, de H, essas coisas, né? É, mas eu fiz ali primeiro os derivados, e depois eu fiz a primeira derivada. Tá bom. Vou confiar. Apesar de que tá, assim, tá meio mal escrito, tá? Quando eu corrijo, assim, eu quero que vocês vão bem na prova. Então você tem que escrever as coisas do tipo, é, pelo menos aqui você teria que ter escrito que isso era a derivada. Então f' é igual a isso aqui, sacou? Ah, tá. Agora, isso aqui tá errado. Porque olha só o que eu fiz, por exemplo. Eu coloquei um monte de parênteses justamente porque todo mundo se multiplica, né? Toda a derivada do segundo vezes o primeiro. Ah, tá. Toda a derivada do segundo vezes o primeiro. Tá. Entendeu? Agora aqui, olha só o que você fez.
olhando, parece que você está multiplicando só pelo 2. Eu esqueci de pôr parênteses, mas É, embaixo eu fiz o sim, cálculo. percebi. Legal. Mas cuidado com isso, tá? Tá. Então tá bom. Ahn, ótimo. Essa foi a regra do produto. Você já tinha visto a regra do produto? Em um vídeo só, mas não ainda na aula. Então vamos ver a regra do quociente agora. Regra do quociente, o que é que ela tem de especial? É, é bem parecido com a regra do produto, né? Você tem a de cima e a de baixo. Então, derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima normal, Tá. dividido de baixo ao quadrado. Ok? Uhum. Beleza. Então, vamos lá, né? Nós temos uma de cima e uma de baixo aqui para fazer, olha só. Derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos a derivada da de baixo, vezes a de cima normal, dividido pela de baixo ao quadrado. Então, só faz a derivadinha aqui. Aqui ele só esqueceu de apagar o apóstrofo. E aqui a gente nem abre, é meio feio abrir. Até porque às vezes a gente tem a sorte do cara de cima simplificar com o de baixo, mas é raro. De modo geral, a gente não consegue simplificar nada na regra do quociente, tá? Apesar de parecer Uhum. que vai dar, porque os números acabam sendo meio parecidos, né? Uma vez que surgiram tudo da mesma fonte, mas acaba que dificilmente simplifica, tá? Tá. Beleza. Então, bem, como você é uma guria muito esperta, eu vou te pedir uma conta meio difícil. Você entendeu a regra do quociente, né? Sim. Então vamos ver se você consegue fazer essa aqui. Essa aqui é barra, hein? Quero pelo menos que você comece. Se você não terminar, não tem problema. Então, se liga. Vamos lá. X mais um vezes x ao quadrado mais 2 dividido por x ao cubo mais 3. Ok? Bem, deixa eu piorar um pouquinho. Nada demais. Só colocar uns carinhas aqui. Você está vendo que, ao mesmo tempo, nessa conta, você tem divisão e multiplicação, certo? Uhum. Então, é por isso que é importante você fazer do jeito que eu faço, passo a passo, entendeu? Por exemplo, a regra do quociente, o que eu faria? Derivada, eu escreveria isso como a primeira e isso como a segunda. Então, eu escreveria do lado, derivada da primeira e derivada da segunda. Daí, a hora que você precisa, que você escrevesse a derivada da primeira, você perceberia que precisaria derivar isso aqui, Sim. óbvio, né? E ele todo. E daí, para fazer a derivadinha desse pedaço só, você tem que fazer a regra do produto, ok? Então a Tá. ideia é essa. Faça a coisa bem passo a passo, né? Escrevendo os pedacinhos ali do quebra-cabeça. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? Tá, então eu faço a derivada do produto primeiro, para achar em cima, e aí depois eu O faço. que você vai fazer primeiro é sempre essa coisa que eu faço aqui, entendeu? Deixando claro os pedaços que você precisa derivar, Ah, sacou? sim, mas aí primeiro eu faço essa regra aí do produto e Aí depois. você vai perceber que você vai precisar fazer a regra do produto. Porque isso não é tão óbvio. Tipo, eu te falando aqui ficou claro, né? Mas às vezes tu chega com uma dessa aqui, o que que eu faço primeiro? A regra do quociente ou a regra do produto? O que que eu vou fazer primeiro? Bem, o que você vai fazer primeiro é colocar as coisas em pedaços, né? Então, a gente vê que a gente tem uma divisão. Então, eu vou chamar G. Quem é G? G é o cara de cima. X mais um. X ao quadrado mais 2x. E H é o cara de baixo. E a gente sabe que vai ter que derivar o cara de cima e o cara de baixo. Sacou? Tá. Aí agora, você faz aqui do lado as derivadas. É, quem quer gelinho? Aí você faz. Quem quer galinha? Depois coloca no lugar, entendeu? Se você fizer assim passo a passo, não tem segredo. Nunca terá. Senão você pode se perder muito durante a conta. É muito perigoso se perder durante a conta. Então vai lá, quando terminar, me fala. Tá.
Por exemplo, eu cheguei na formulinha lá do primeiro, derivada do primeiro vezes o segundo, menos, tarará, coloquei tudo. Só que aí agora eu tenho que fazer a distributiva, né? Não, deixa eu ver como é que ficou aí. Distributivo é muito trabalhoso, né? É. Só manda aí pra gente dar uma olhadinha. Aí, pegou a ideia. Porque a hora que você fez ali, você chamou de. Ah, daí você avacalhou, né? Nada a ver, não gostei. Não era pra fazer isso. Era pra fazer a regra do produto. Por que que você fez a distributiva? Não, eu fiz a regra do produto, tá embaixo. Ah, mas aqui você fez a distributiva. Sim, eu fiz a distributiva só porque depois, quando eu coloco lá na fórmula do derivado primeiro, tarará, aí eu fiz. Não, não era pra fazer assim. Fazer como era pra fazer. Não que você esteja errada, só que a gente não tá treinando isso. A gente não tá treinando fazer distributivo. A gente tá treinando fazer a regra do produto e a regra do quociente. Não, tudo bem, mas você viu que ali embaixo tem o gelinho, né? Eu fiz a regra do produto. Ah, o que que é isso aqui? Não, isso aí é só que faltou um risco aí. Eu fiz na lateral, porque depois, quando coloca na fórmula, tem aí a primeira vezes a derivada da segunda. Aí eu fiz a primeira, deixei ela assim. Não. Ó, o que era para fazer é o seguinte: identificar cada uma delas, então, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda, vezes a primeira normal. Isso vai ser o gelinho. Então, o gelinho vai ser 1 vezes x ao quadrado mais 2x, e aqui vai ficar 2x mais 2, e aqui vai ficar x mais 1, ok? Uhum. E a derivada do h, 3x ao quadrado mais 6x. Aí agora sim, a gente vai pôr na regra, derivada da de cima, vezes a de baixo normal, menos. Esse menos é importante porque ele sempre vem acompanhado da derivada da de baixo. Menos a derivada da de baixo, vezes a de cima normal. Então, aí foi isso. Nessa parte da de cima normal, ao invés de eu colocar esses dois termos, eu fiz a distributiva e já coloquei. Ah, tá, agora eu tô entendendo. Então você fez do jeito que eu queria. Então deixa eu pôr um colchete aqui, só para indicar que a coisa é uma só. Dividido pelo de baixo normal ao quadrado. E claro, né, não vamos fazer isso aqui, que isso aqui é muito feio, tá doido. Beleza, parabéns, é isso aí. Então gostei. Agora, essas regras são muito óbvias, né? Todas elas é só montar o quebra-cabeça, vamos dizer assim. Agora a regra da cadeia já não é tão óbvia, né? Chain rule. Hum. Ela é a regra mais difícil, é onde a galera normalmente desiste de cálculo, tá? Por exemplo, quando eu fiz cálculo, né, minha turma tinha 40 alunos, no mínimo uns 25 desistiram quando chegou a regra da cadeia. Mas a regra da cadeia é bem simples, pelo menos para mim. Ah, ou pelo menos com eu explicando, vamos dizer assim. É o seguinte: você olha para essa função e pensa, poxa, essa função é muito feia, ela é diferente do que eu estou acostumado a trabalhar, porque
Se fosse só a raiz de x ou a raiz de 5x, a gente saberia derivar, certo? Só que tem essa soma aqui. Isso não está na tabela de derivadas, não é algo que está na regra, né? Mas, como eu havia dito, se fosse só o 5x, sem esse mais 2, a gente conseguiria. Então, a ideia é transformar a tua função em algo que fique mais fácil de derivar, algo que a gente consiga derivar mais simplesmente. Que, no caso, seria simplesmente a raiz de x. Então, a gente chama tudo que está aqui dentro de uma nova letra, de u. Então, agora eu vou derivar a raiz de u. Beleza? Tá. Isso aqui é fácil de derivar. Você já fez essa derivada hoje algumas vezes. Daí, a derivada aqui dessa função em termos de u dá isso. Né? Tranquilo. E a derivada disso aqui em termos de x dá 5. Veja que eu não quero nem a derivada dy du, nem a derivada du dx. Quem eu quero é isso aqui derivado em termos de x. Eu queria a dy dx, derivada em termos de x. Portanto, vai ser só, veja só, a multiplicação dessas derivadas dessas coisinhas que a gente escreveu aqui. Porque se eu multiplicar dy du por du dx, corta os du's, certo? E sobra só dy dx, que é quem eu quero. Tá. Portanto, a regra da cadeia, de novo, é uma regra de você fazer as coisas aos poucos. Beleza? Sim. Multiplicando, chegamos na resposta. Claro, depois tinha que trocar o u por quem ele era em termos de x, né? Aí chega na resposta. Eu vou fazer rapidinho aqui um exemplinho. Então, imagina que a gente tem essa conta horrorosa aqui, olha só. X ao cubo mais 3x mais 1 elevado à sétima. Né? A pessoa desatenta, o que ela acharia que ela deve fazer? Multiplicar 7 vezes, né? Uhum. Claro que isso não faz sentido nenhum. O que a gente vai... Não estaria errado, mas tu passaria o dia inteiro fazendo essa multiplicação só para começar a derivada. O que a gente vai fazer aqui é a regra da cadeia. Ai, meu Deus, 7. Se fosse u, seria tão fácil fazer, né? Então vamos chamar de u. U é igual a x ao cubo mais 3x mais 1. Quem que é a derivada disso? Já coloca a derivada do lado que eu sei que eu vou ter que usar, entendeu? Uhum. 3x ao quadrado mais 3. Agora eu tenho uma nova função, não é mais f de x, é f de u. U a sétima. Quem é df du? Df du é 7u a sexta. Certo. Mas eu não quero nem a df du, nem a du dx. Quem eu quero é df dx. Que eu sei que pode surgir da multiplicação disso por isso. Beleza? Uhum. Somente porque cortaria aqui. Claro, não vamos cortar, que seria redundante. O que a gente vai fazer é multiplicar os caras. Vamos colocar dentro de um parênteses, porque tem que multiplicar todo mundo. Pronto. Agora, só para finalizar, a gente troca o u por quem ele é em termos de x, que é esse cara aqui. Beleza? Uhum. E, finalmente, multiplicando por isso, chegamos na resposta. Então É, foi só, bem mais mas rápido, né? faltou o 6 ali no papel. 6? É. Ah, sim, sim, sim. Eu esqueci do 6, é verdade. Em cima, né? Beleza, beleza, Bia. Uhum. Legal, então deu para ver o Basications aqui de derivadas, tá? Tá. Eu acho que seria legal a gente fazer um pacote, pelo menos uma aula por semana aí para dar uma olhada nas matérias que você ainda precisa, né? Precisa avaliar a taxa de variação, né? Problemas envolvendo derivadas, integrais também tem na tua lista, né? Tem tudo isso. É. Beleza. Bem, eu vou te enviar meus horários. Se você quiser escolher algum aí pra gente fazer mais aula, só me chamar, beleza? Tá bom. Tá bom, a gente se fala. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.